slide. Então, vamos estar finalizando aqui essas aulas, né? Na aula passada o Léo fez com vocês então um estudo mais um pouquinho fora do percurso normal do curso, mas que era o estudo da obtenção de potenciais, né? Isso aí passa de uma certa maneira por essa discussão das funções de linha. Nós aqui no curso já trabalhamos algumas coisas implicitamente com as funções de linha. Eu só queria formalizar um pouquinho mais agora a discussão e colocar algumas questões assim, mais fora também da eletrodinâmica de Maxwell, que requer o uso das funções de linha. Então vamos introduzir o problema em geral e depois a gente vai particularizando, né? Quer dizer, o problema das funções de Green, ele está ligado ao problema de determinação, né? O problema geral, nós temos alguma equação dinâmica, uma equação, vamos chamar assim, um operador diferencial, o operador nas coordenadas x. Esse operador está atuando em algum tipo de campo, uma representação geral do grupo de isometria do espaço onde nós estamos localizados. Trabalhando pode ser espaço de corte, espaço euclidiano, não importa, mas então a gente tem um operador aqui, que em geral é um operador diferencial. Nós estamos sempre pensando em campos locais, né, em formulações locais. Então a gente não teria aqui algo que dependesse de pontos que estão muito afastados do ponto X. Ele está sempre trabalhando na vizinhança do ponto X. Está pensando em operadores diferenciais porque a gente está falando de uma formulação de campos locais. Então, na verdade, a gente está sempre interessado em estudar o campo e seu comportamento nas vizinhanças do certo ponto. Então, a descrição da localidade. E aqui, por exemplo, a gente tem algum tipo de uma fonte externa, vou colocar aqui, uma fonte genérica externa. Então, o nosso problema é determinar esse campo. Então, eu tenho uma fonte, vamos imaginar se eu tenho uma certa fonte aqui, no ponto X, e eu quero saber que essa fonte vai me gerar um campo aqui, nesse ponto, um ponto afastado dele. Então, se eu estou querendo colocar que eu tivesse a fonte aqui no ponto X', vamos colocar aqui a fonte está no ponto X', e eu estou no ponto afastado dele, uma certa distância finita, e aqui eu quero determinar meu campo. Então, a proposta é essa. Formalmente, o que a gente está dizendo é que a gente vai querer tirar o campo do ponto X, imaginando que aqui nós vamos ter o inverso desse operador atuando nessa fonte que está no campo X. Só que a gente imagina que o problema, esse ponto onde eu vou calcular o campo, pode ser um ponto afastado uma certa distância finita. Então a gente tem que entender essa operação aqui no sentido, né, está envolvida aqui, seria uma integração sobre as fontes. Vamos pensar assim. A nossa ideia seria que a solução desse problema, quer dizer, a contribuição ao meu campo φ, ela deveria ser, eu estou querendo saber qual é a resposta, né, a essa fonte nesse ponto aqui. Então eu imagino que essa informação dessa fonte vai me chegar ao ponto X, né, através, né, da propagação em uma sequência de pontos do espaço-tempo. Então a gente vai imaginar que a gente possa colocar essa solução dessa forma. Esse objeto aqui, o que nós chamamos de função de Green, e aqui nós estamos integrando sobre as fontes. A gente vai imaginar que essa forma, essa representação aqui, ela possa ser colocada desse modo. E é claro, então, que se esse campo aqui é a solução daquele problema, se eu tenho isso aqui, o meu operador, atuando em φ, como esse operador aqui,
é um operador nas coordenadas x, e aqui eu tenho uma coordenadas y, esse operador entra aqui. Nosso operador vai entrar aqui, vai atuar aqui na minha fonte. Então, eu imagino que para que isso aqui seja a solução do problema, ou seja, que isso aqui seja o meu J de x, né? Eu sei que esse campo aqui é resposta a essa fonte através dessa propagação, dessa dinâmica aqui. Então, para que isso aqui, né, realmente, esse φ seja a solução daquele problema, no final de tudo, isso aqui tem que dar o meu J. Então, o que a gente espera ganhar aqui é que esse objeto que seja a nossa função de Green, e a relação entre a função de Green e o operador do qual ela é a função de Green é isso aqui. Ou seja, qual seria o significado disso? A função de Green de um certo operador, ela na verdade é a configuração de campo associada a uma fonte multiforme. É como se eu tivesse uma fonte agora, multiforme localizada no ponto Y, e o meu campo calculado em X, a resposta do campo calculado em X, seria essa função de Green. Então, claro, isso aqui se estende a qualquer dimensão. Eu estou colocando 4 dimensões para poder ser dimensão D genérica, né? Então, o que a gente está colocando nessa questão é que saber a função de Green me permite sempre achar a solução da equação com fonte. É claro que a solução geral dessa equação, não é só aquela solução. É a solução da equação homogênea, a solução geral, né, do meu campo φ de x, né, e a solução geral, ele vai ser uma superposição de uma solução φ0 de x, que é a solução da equação homogênea, vamos escrever aqui, né? É o φ homogêneo, o operador O atuando em φ, dando zero, então eu tenho uma solução da equação homogênea mais a solução da equação com a dada fonte. A função de Green, a minha fonte J de x, tá? Então a gente imagina que a gente possa escrever essa solução geral desse modo. E aí, claro, essa solução aqui é a solução particular, vamos dizer assim, é o que a gente chama de solução φ em presença da fonte J. A solução é a solução da equação homogênea mais a solução em presença da fonte. E ali a solução de presença da fonte a gente deduz, na verdade, ao cálculo da função de Green. Sabendo a função de Green, e sabendo resolver o problema de uma fonte multiforme, eu consigo, na verdade, resolver o problema de qualquer fonte estendida. Basta fazer a integração, né, pela função de Green. A função de Green, ela cobre toda a fonte estendida e me dá a solução como x aqui, como a gente tinha colocado desse modo. A ideia é mais ou menos essa. Eu tenho aqui a minha fonte do ponto Y, essa fonte do ponto Y se propaga através aqui da função de Green, x menos y, então a função de Green, e eu vou ter a minha resposta aqui. Então, vou somando sobre todos esses percursos aqui até chegar à solução do meu problema, que é o meu calculado infinito. Então, essa é a ideia geral da função de Green. Ela resolve o problema da fonte estendida a partir do problema da solução da fonte multiforme. Então, a gente pode ter problemas de várias categorias. A gente tem vários tipos de função de Green. Claro, a gente pode ter um problema estático. Posso ter uma fonte estática e calcular o campo estático gerado a partir dessa fonte. Então, nós temos, estuda funções de Green de várias categorias. Vamos colocar aqui as funções de Green
de várias categorias. A gente pode ter as funções de green estáticas, que são aquelas em que a gente não tem um problema independente do tempo, ou nós podemos ter as funções de green dependentes do tempo. Quando a gente tem, então, fontes que não são estáticas. E essas funções de green independentes do tempo a gente também classifica, né? De acordo com, como a gente vai ver aqui, de acordo com o tipo de solução que ela corresponde. A gente pode ter as chamadas funções de green retardadas, as chamadas funções de green avançadas e as chamadas funções de green causadas. Vai ver que nas teorias clássicas, né, essas são soluções interessantes. Essas soluções são as soluções correspondentes às teorias clássicas. Vamos ver por quê. Essas soluções avançadas, elas são descartadas porque violam a causalidade. Na verdade, tem um problema com a causalidade. A causalidade é violada e nós não descartamos. E a gente tem as funções de green causais, que são as funções de green que aparecem para campos quânticos. Então, vou colocar assim, essas funções de green retardadas aparecem nos campos clássicos. Assim. E aqui, no caso, quando os campos são elevados à categoria de campos quânticos. Tentar motivar essas diferenças aí, certo? Mas a ideia básica da função de green é essa. Ela vai buscar, porque na verdade a função de green, ela é o análogo contínuo, né, do problema matricial. Nós temos, por exemplo, uma certa matriz atuando em certo vetor. Isso aqui, por exemplo, pode ser um certo vetor fixo, que eu vou chamar de U. Então, claro, se essa matriz aqui pudesse ser invertida, nós podemos determinar univocamente, invertendo esse problema, né, através da inversão matricial. Na verdade, a gente tem que a componente I do vetor é a matriz M-1 elemento IJ e o componente J. Aqui é o que eu tenho? Eu tenho uma soma J. Esse é o problema matricial. Só que agora, ao invés de pensar que o meu problema é um componente de vetor, são campos dependentes de x. É como se a coordenada x fizesse o papel ins e a soma vira essa integral. Então o problema é esse, é como se eu tivesse aqui, é como se eu tivesse aqui o meu fazer um paralelo aqui, né? Paralelo matricial. Então é como se nós tivéssemos aqui o nosso operador O, a coordenada x, atuando em cima do ponto φ e me dando aqui a minha fonte J. Quer dizer, a minha fonte J é fonte para esse campo aqui. Então a solução do meu problema, né, está aqui. É o φ de x, é como se fosse VI, a integral, a soma nas componentes J, né, ela vai virar a integral em y. Aqui a função de green, que é liga esse índice I com esse índice aqui, então é x menos y, j. E essa função de green, então, ela faz exatamente o papel do inverso desse operador, nesse sentido aqui, né? Quer dizer, no sentido de que essa matriz aqui, n vezes a sua inversa, n menos 1, me dá o delta. Significa exatamente a relação de invertibilidade. A minha matriz n, estou somando elemento pi j, vezes n menos 1 jk, e dá o delta. A gente está fazendo exatamente um procedimento que é o análogo, quer dizer, a generalização do espaço funcional daquilo que a gente faz no espaço vetorial discreto. Certo? Esse é o problema da função de green. Estamos fazendo nada mais, nada menos do que, na verdade, inverter um operador e resolver uma equação
inhomogênea, aqui no espaço vetorial e aqui no espaço funcional. Então, delta, né, a função delta de Dirac, ela faz o papel da identidade funcional. Então, essa é a nossa questão. E aí, claro, da maneira que nós estamos colocando, a função de Green, apesar da gente chamar de função, o problema que ela satisfaz é esse aqui. Deixar essa dimensão aqui em aberto, assim, você vai em qualquer dimensão. Bom, então, como isso aqui é uma distribuição, isso aqui não é uma função, então é claro que a minha função de Green, como esse aqui é um operador diferencial, então é claro que a minha função de Green, ela tem um caráter de distribuição. A função de Green em geral, né, ela não é uma função, mas ela é uma distribuição. Então, essa é, vamos ter que buscar então, essas distribuições para resolver os problemas. Então, a questão é simplesmente que nós precisamos de ter alguma situação física que vai ser descrita, né, por uma certa equação dinâmica, um certo operador que vai dar a dinâmica de um certo problema. Então, suponhamos que tem um sistema qualquer, e vamos dizer que esse sistema físico aqui ele esteja associado a um certo campo, ou um conjunto de campos, não importa. Tá, vamos falar, ele esteja associado a um conjunto de campos. E a física desse sistema é caracterizada por a dinâmica desse sistema é caracterizada por esse operador aqui. Ó, caracteriza, sim, né? Caso da equação de Matrix, o operador O é o operador da mediana, o operador de O, né? Caracteriza, vamos colocar assim, a física, né? Com a dinâmica, vamos colocar assim, a dinâmica do sistema em consideração. Essa é a nossa questão. E aí, dependendo do problema físico, tem a categoria de operador. E aí, basicamente, nós vamos querer dizer, o nosso problema em geral, o problema clássico em geral é, dada uma distribuição de fonte, chegar ao campo que é gerado por aquelas fontes. Um pouco a questão sempre é, colocamos a questão decimal. Eu quero, pensei que esse campo, a solução, o meu sistema é um sistema de campos e eu vou querer calcular. Quer dizer, a nossa ideia, o problema central é chegar às configurações de campo a partir das fontes geradoras, né? Chegar problema clássico, né? Vou colocar assim, problema no cenário clássico. O problema do cenário para chegar às configurações de campo a partir do conhecimento das fontes que geram e dadas condições de motor. Então, basicamente, é esse, né? O problema mais simples que a gente tem, na verdade, não é o mais simples, mas é o mais tradicional. Depois eu vou colocar. Professor, pode falar. Farei uma pergunta ingênua. Sim. Na minha área, um pouco distinta aí, mas a gente lida razoavelmente com esse problema, né, das coisas Green. Eu, nas minhas manipulações, eu ignoro o fato da delta ser uma distribuição. Certo. Bom, eu mexo com ela por ali, quer dizer, então qual o preço que a gente paga, qual a atenção que deve ter ao manipular a distribuição ao invés de uma função? Porque no meu mundo,
claro, não dá errado. provavelmente você deve fazer as coisas pela transformada de Fourier. Pois é, a transformada de Fourier da delta é a unidade. Então você vai para o espaço complementar onde o problema não aparece. Agora, por exemplo, só para você ter uma ideia, imagina que você tem uma distribuição. Imagina que você esteja falando da função delta de x. Então, quer dizer, o que caracteriza uma distribuição? A distribuição, né, segundo lá a formulação inicial de Dirac, a distribuição é alguma coisa que te leva o espaço de funções, você vai pegar uma função e você vai levar, vamos dizer assim, em um número real. Você transforma uma função num número. Por exemplo, você pegar a função delta de Dirac, delta de x menos a. Você vai fazendo essa operação. Você pega uma função f de x, você opera para a distribuição, você vai pegar um número, que é o f de a. Então, o papel de uma distribuição é isso, ela levar o espaço de funções, ela mapeia o espaço de funções no número, em números, né? Então, agora, que propriedades algébricas ou que propriedades analíticas esse objeto aqui tem? Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, imagina que você tenha que tirar a derivada desse produto aqui, delta de x menos a vezes f de x, algo desse tipo. O que significa, por exemplo, a derivada da delta? Então, como você se você tem uma função normal, eu ignoro que eu estou lidando com uma delta. Em geral, é o que a gente faz. Mas eu estou lidando, você trata a delta como se fosse uma função. Agora, imagina que você vai tirar a derivada da função delta. Significado tem isso. Então, como é que eu tenho que trabalhar com distribuição? Eu tenho que entender esse objeto aqui, sempre imaginando como esse objeto atua numa função. Só para você ter uma ideia, se a gente vai então querer saber o que significa a derivada da delta, na verdade você tem que pensar nisso. Eu tenho que trabalhar com a derivada da delta mas sobre uma função. Atuando no espaço de funções, exatamente. Tem que pensar. Que significado eu dou para isso? Então, você pode pensar aqui, pode imaginar que essa expressão aí, você possa reduzir a isso que está aqui. Você pode escrever como sendo uma derivada do produto, né? A derivada da função delta, menos, menos delta derivada da função. Você fez uma identidade, você não fez nada demais. Está feito isso aqui. Agora, se você vai integrar a derivada, você vai pegar a função aqui nos extremos. Se esse ponto A aqui é um ponto que está nessa região, você está pegando a função só nos extremos. Então, se esse ponto é um ponto intermediário, a função delta é zero aqui e é zero aqui. Esse termo aqui é zero. Então, você está mostrando, na verdade, que o papel da derivada da função delta é simplesmente, você pode dizer que para efeitos de atuar no espaço de funções, a derivada da função delta é menos a delta vezes um operador de derivada. Isso aqui, você imagina que você vai sempre atuar no espaço de funções. Então, esse operador aqui pega a função. Então, só estou te mostrando com isso que às vezes você pode cometer erro se você trabalhar sempre com a função delta como se fosse um número, uma função normal. Porque se a derivada da função delta é uma outra função, não. A derivada da função delta é esse operador. Então, são esses tipos de cuidado que você tem que ter. Mas, em geral, o que a gente faz, e a gente vai fazer aqui, é para resolver o problema da função de linha, você vai para o espaço dos momenta. Aí, quando você vai para o espaço dos momenta, a transformada de Fourier da delta é a identidade. E aí você, no espaço dos momenta, você manipula com a função delta algebricamente. Não sob a forma de operação, como uma distribuição, ela vira um número para você. Então é por isso que você não se preocupa. Mas se a gente for trabalhar o tempo todo no espaço de configurações, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes você pode fazer manipulações, né, estranhas, né? Por exemplo, só para você também se lembrar dos seus cursos básicos, né, dos cursos de método de matemática, por exemplo, quando a gente tem a delta composta, né, a delta de uma função f de x. Então a gente sabe, como é que eu vou perceber isso aqui?
jogo isso aqui também no espaço, atua numa função, porque tem a delta de f de x, a gente escreve isso dessa maneira. É uma soma sobre, vamos chamar assim, todas as raízes x e dessa equação. Então essa equação f de x tem zero. Então esses x e são os zeros dessa função. E claro, a função delta ela só se torna infinita quando o argumento dela se anula. Quando o argumento dela não é zero, né, ela vale zero. Delta de x menos a é isso. Ela só tem aquele valor infinito de x igual a fora de área é zero. Então, o que vai contribuir aqui são os zeros dessa função. Você vai calcular os zeros dessa função. E aí, a delta da derivada vai ser 1 sobre o módulo da derivada da função de seus zeros vezes o delta dos zeros da função. Então, é uma outra maneira que você vê que trabalhar com a função delta, né, delta composto, delta de função, tem essa característica aí muito própria. Você consegue transformar isso em uma soma, né? Então, se você tiver aqui um delta de seno de x, isso aqui vai dar uma soma infinita, né? Algo desse tipo, né? Se tivesse delta de seno de x, então seno de x se anula, né? Para todo x da forma infinita, é isso? Então você vai fazer uma soma em todos os n's aí, de menos infinito mais infinito, né? Todos esses n's inteiros, positivos ou negativos, né? O módulo da derivada do seno é o cosseno. Então você vai ser o cosseno de nπ menos 1 elevado a n, né? Usando de π menos 1, então vai ficar aqui menos 1 elevado a n. Esse delta do módulo é menos até o módulo. Menos 1 elevado a n, então na verdade era 1. O módulo de mais ou menos 1 é 1. Então isso aqui vai dar para a gente, né? Delta de x menos 1. Então isso mostra que realmente você tem que ter cuidado para manipular a função. Se você manipulou com delta de x no cruzar, você corre menos risco de fazer erros, né? Mas se você vai trabalhar com uma função delta, atuando com ela, só ter operadores de derivada, e que a derivada segunda da delta, então você tem que ter mais cuidado. Claro que no espaço de Fourier, a situação fica mais simples, porque o problema deu ficar o chão. Bom, então, o nosso problema da função do Green se reduz sempre, ele é sempre um problema, em física e em campos clássicos, né? É sempre um problema de nós determinarmos configurações de campo a partir de certos pontos. Então, essa é a nossa ideia. O problema mais simples que a gente tem, claro, é o problema das equações mágicas de forma estática, a gente pegar o problema de Coulomb, né? Divergência no campo, pegar o campo de divergência no campo elétrico, né? Pegar um problema eletrostático, né? Igual a O sobre Y0. Vamos dizer assim. Então a gente vai pegar o problema, pensando que o problema é eletrostático, eu consigo escrever essa equação aqui como sendo menos Laplaciano de φ igual a O sobre Y0. Então é claro, o meu problema é que eu quero escrever φ em função de uma fonte arbitrária. Então a gente já sabe, a ideia desse problema, tudo que eu teria que fazer na verdade é pegar o meu φ, imaginar que formalmente o que eu estou fazendo é isso, é menos 1 sobre o Laplaciano atuando, acontece que y0 fica fora, né? Então seria menos 1 sobre y0, aí claro, Laplaciano a menos 1 atuando em Rho. Então eu estou imaginando que o meu potencial φ, para nós, então a ideia é essa, o meu potencial φ no ponto x, né, ele vai ser menos 1 sobre y0. Aí aqui nós estamos imaginando um problema tridimensional, né, assim, então vamos integrar aqui em coordenadas y, coordenadas arbitrárias, coordenadas saturadas y, tudo botado. Então o problema vai ser a função g de x menos y e aqui atuando nas fontes O de y. Esse é o problema da função de B, é isso que eu estou fazendo aqui. Já tinha visto que é esse operador inverso aqui, tá?
é a função de Green. Então isso significa que esse problema, essa função aqui, é a solução desse problema, sendo que esse operador laplaciano atuando em G é a função delta. Se eu botar aqui o laplaciano de φ, esse laplaciano vai entrar aqui, e aí ensinar um laplaciano para ter para que esse problema seja resolvido desse modo, laplaciano atuando em G x menos y vai dar a função U. Então essa é a ideia. Esse é o problema mais simples que nós temos. Então, conforme o laplaciano aqui, ele bate aqui, dá o delta, esse delta quando aqui dá o rho, fica menos, então o laplaciano é igual a menos rho sobre S menos S. Então essa é a ideia. Nós sabemos então, né, quem é básico, a gente sabe quem é o campo, né, aí eu tenho que resolver esse problema. Então, o meu problema seria, vamos imaginar, essa minha função de Green aqui, vamos fazer a nossa representação de Fourier, como a gente está sabendo fazer, a representação de Fourier, isso aqui é uma representação tridimensional, então nós teríamos aqui e a transformada de Fourier da função de Green. Lembrando isso aqui. E eu vou adotar essa é a representação de Fourier normal. Então, se a gente quiser pegar a função de Fourier inversa, né, então, vamos lembrar disso aqui, né, que o delta x menos y, né, vamos botar essa, estou colocando 2π todo aqui, então vamos fazer 2π, terceira, transformar aqui para exponencial, assim, tá? X menos y. Né? Então, se eu quiser inverter esse problema aqui, eu vou multiplicar isso aqui por um exponencial de e elevado a x menos y, então a gente chega aqui, g de u multiplicado. Então, fazendo esse modo aqui. Então, adotando essas convenções aqui, isso aqui é a representação de Fourier, transformada de Fourier desse modo, então o inverso dessa equação é só multiplicar pelo elevado a px e integrar em x, que a gente usa essa representação de x. Eu estou tentando colocar as nossas convenções, a gente deixa o 2π a terceira, tem às vezes pode botar 2π a 3 meios aqui e 2π a 3 meios aqui. A gente normalmente usa essa convenção, 2π a terceira. Só para lembrar, então a gente vai usar essa representação aqui de Fourier, né, em integral de Fourier, para a função de Green, e aí colocando isso na equação, sabe, isso aqui satisfaz essa equação, nabla 2, né, g de x menos y, igual a delta x menos y. Então, passando então para o espaço de Fourier, então, nabla 2, atuando nesse objeto aqui. Então, isso aqui está me dando então esse nabla 2 vai bater aqui, vai produzir menos K2, laplaciano da exponencial é menos K2, né, que vai dar o jetil de K. Basicamente o que eu fiz é isso, coloquei o laplaciano aqui, o laplaciano entra aqui, ele bate aqui e produz menos K2. O laplaciano atuando em G e aqui a exponencial se mantém. Então, o laplaciano da exponencial é menos K2 vezes a exponencial. E aí do lado direito, a expansão, a representação em integral de Fourier da função delta, que é simplesmente, né, transformada de Fourier da função delta é a unidade. Tá? Então, tudo isso só para a gente determinar quem é a transformada de Fourier
Quem é a transformada de Fourier da função delta. Quer dizer, como esse lado é igual àquele lado, as funções delta formam um set completa e independente de funções de base, então o que basicamente tira é que a transformada de Fourier da função de Green do Laplaciano é menos 1 sobre K2. Então, basicamente, a gente sabe então, agora quem é a função de Green. Já conheço a transformada de Fourier dela. Se eu conheço a transformada de Fourier, é só agora fazer integral de Fourier. Então, o problema fica, pelo menos formalmente, né? Ele fica organizado assim. A minha função de Green vai ser menos 1 sobre K2. Exponencial. Menos 1. Menos isso. É só resolver essa integral em 3K, que a gente sabe que tem a transformada em Fourier. A gente pode até, para fazer o problema mais geral, muitas vezes a gente faz isso aqui. A gente coloca esse K2 aqui, coloca aqui mais certamente, bota aqui π ao quadrado aqui. E aí, claro, nosso problema é π igual a zero. Nós calculamos a função de Green em presença desse π, não zero, e depois a gente faz π igual a zero. Se a gente fizer π igual a zero, o interessante de fazer isso é que, na verdade, a gente está tratando com esse problema. O que a gente está fazendo é isso aqui: menos Laplaciano mais π, mais π2, dx. Eu estou resolvendo o problema dessa função de Green. Vamos dizer que a gente faça isso. A gente faz isso aqui, esse termo aqui é menos Laplaciano, menos Laplaciano, vamos botar esse Laplaciano, né? Ele está pegando, na verdade, está fazendo isso aqui: Laplaciano de G igual a delta. Estou pegando esse problema aqui: Laplaciano mais π ao quadrado de G igual a delta. Isso aqui fica menos K2, então eu quero isso aqui fique menos. Então o meu problema é esse: Laplaciano menos π ao quadrado. E aí, quando eu fizer colocar a representação de Fourier aqui, o Laplaciano fica menos K2, aí eu vou ter menos K2 menos π ao quadrado vezes G tilde de K igual a 1. Aí me dá o G tilde de K é menos 1 sobre K2 mais π ao quadrado. Então, na verdade, nós estamos resolvendo. Se eu estou colocando isso aqui, eu posso fazer π igual a zero o tempo todo e resolver direto a função de Green do Laplaciano. Mas só para fazer o caso mais geral, suponhamos que a gente queira resolver essa função de Green aqui com π diferente de zero. Então eu faço essa função de Green aqui. Quer dizer, nos passos de Fourier, o Laplaciano fica menos K2. A função de Green no espaço de Fourier fica transformada de Fourier em G de K. E aqui eu tenho a identidade do espaço de Fourier. Tudo isso aqui é do espaço de Fourier. Então eu sei quem é a transformada de Fourier: menos 1 sobre K2 mais π ao quadrado. Tá? Então, esse problema aqui, essa função de Green aí, essa representação do espaço dos momentos da função de Green é a função de Green desse problema. Esse objeto aqui satisfaz aí essa equação aqui: menos Laplaciano menos π ao quadrado gx menos y igual a delta de x, né? Então, se a gente atuar com esse operador aqui em cima, você vai Laplaciano menos π ao quadrado. O Laplaciano menos π ao quadrado vai produzir menos K2 mais π ao quadrado. Menos vai cancelar esse menos, vai cancelar esse. Então, só vamos fazer esse caso mais geral. No final, se a gente fizer o π igual a zero, a gente ganha o nosso jeito. Então, a gente está resolvendo esse problema aqui. Laplaciano de
G. Fazendo de igual a zero, a gente está resolvendo esse problema. É menos K2 igual a 1. Menos K2G igual a 1. É só para fazer uma coisa mais geral. Bom, deixa eu pagar isso aqui. Então, basicamente, o problema matemático e simples é resolver essa integral. Né? E nós resolvemos o espaço do momento, né? Essa integral ali é uma integral simples, porque ela tem simetria esférica. Então, aqui, isso aqui é esfericamente simétrico. Aqui a gente tem a integral no ângulo. Então, vamos fazer uma integral. Suponho que isso aqui seja uma direção fixa, né? Então, esse exercício que eu acho que é simples de fazer. Então, o resultado dessa integral aqui. Geralmente eu gosto de fazer isso aí usando o teorema dos resíduos, porque é mais fácil a gente fazer a integração do plano complexo. Você já fez alguém que eu vi a solução disso uma vez? Todo mundo já viu algum curso dentro disso aí? Já viu? Já? Então, sabe que a solução desse problema aqui, né? G, X menos Y aqui, vai ligar para nós, né? Menos 1 sobre 4. Esse problema aqui está menos 1 sobre 4 aqui. Taxa inicial aqui, menos π, módulo de x menos y, sobre módulo x menos y. Que é o chamado potencial de Cauchy, né? Se a gente fizer ψ igual a zero, a gente ganha exatamente o potencial colombiano, 1 sobre L. Então, esse é o exemplo mais simples que a gente tem, uma função de grilo estática bidimensional, problema de curva. Né? Então, vamos pegar um problema mais simples ainda. Né? Suponhamos que a gente quisesse ver, por exemplo, o problema na eletrodinâmica unidimensional. Se a gente estivesse pegando, por exemplo, uma eletrodinâmica em uma dimensão espacial, eletrodinâmica 1D. Então, é claro que o nosso problema é esse aqui. Laplaciano. Nosso problema da eletrodinâmica é esse aqui, Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre epsilon. Se meu problema agora é unidimensional, o meu problema é esse aqui, D2, x2, né? E x, né? Igual a menos dx sobre epsilon. Nós temos esse problema para resolver. Então, o problema nosso é achar a função de grilo. Então, eu sei que esse φ de x aqui vai ser a função de Green, é o inverso desse operador. Esse operador aqui é menos 1, g de x menos y, que é o inverso dessa derivada aqui, atuando para aproximar o menos aqui. É o menos 1 sobre epsilon zero aqui, né? Nós atuarmos aqui com o operador D2 dx2, D2 dx2 atuando em dx menos y, e dá o delta. Nós temos aqui, esse operador atuando aqui me dá o delta mata essa integral, fica no menos 2x sobre epsilon zero. Então, a solução desse problema aqui é essa solução aqui, com essa função de Green desse modo. Então, eu tenho que saber quem é a função de Green do operador derivada segunda, uma dimensão. Né? Então, nós precisamos saber isso, pegar a derivada segunda de uma função g de x menos y, eu quero que isso aqui me dê delta x menos y. Então, nós sabemos do estudo das funções de Redstein, a função legal, a função delta, né? A gente sabe que a derivada da função integral delta de x, né? É a função delta de x. Ou seja, né? Derivada em relação a x, né? Delta de x menos y é o delta de x menos y. Então, isso é tão claro que
a função de Green do operador derivado é a função θ. Não é isso que eu quero a derivada segunda. Então, eu quero ter uma função que tenha a derivada segunda. O que eu tenho é isso aqui, d dx, do d dx, g de x menos y. Isso aqui para nós tem que ser delta de x menos y. Então, isso aqui vai ter que desempenhar o papel da função integral para nós. Isso aqui deve ser o θ de x menos y. Se isso aqui for o θ de x menos y, a derivada do θ é o delta. Agora, qual é a função cuja derivada me dá a função integral? Então, a gente lembra da função módulo de x, né? Se nós pegarmos a função f de x igual a módulo de x, a gente sabe que a derivada em relação a módulo de x é a derivada em relação a módulo de x é a direita, por exemplo, a função é positiva, né? Delta de f de x é igual a x, para x positivo. Então, a derivada dá 1. Então, para todo x positivo, isso aqui me dá o θ de x. E depois, a derivada é menos 1. Né? A função módulo de x é essa função aqui. Então, para x positivo, a derivada é mais 1. Para x negativo, a derivada é menos 1. Então, aqui fica menos θ de menos x. Né? A gente lembra da função delta, né? Qual é a especificação da função θ? Ela é sempre mais 1 quando o argumento for positivo e é 0 quando o argumento é negativo. Então, se x é positivo, essa função vale 1. Se x é negativo, essa função vale 0. Tá? Quando x é positivo, ela vale 1. E aqui o contrário, quando x é positivo, ela vale 0. Quando x é negativo, ela vale 1. Então, claro que no final de tudo, né, essa função aqui do lado direito, ela é mais 1 para x positivo e ela é menos 1 para x negativo. Então, ela é realmente, né, isso aqui realmente é a derivada de módulo de x. Então, lembrando-se também que a derivada, né, que a função delta é uma função par. Então, que a derivada em relação a x de θ de menos x é menos delta de menos x, que é delta de x. Né? Eu derivo em relação a menos x, a derivada de menos x em relação a x é menos 1, e a derivada da função θ é a função delta. Delta de menos x, mas delta de menos x é igual a delta de x. Então a gente pode, fica claro para nós, né? Se eu derivar essa função de novo aqui em relação a x, se eu derivar duas vezes esse nome aqui, então, derivada segunda do módulo de x é a derivada do θ de x, que é delta de x, menos a derivada de θ de menos x. Mas a derivada de θ de menos x é menos delta de x, ela fica mais delta de menos x, que é delta de x. Então a gente tem esse resultado aqui, 1/2, ou posso escrever assim, né? d2 dx2 do módulo de x sobre 2 é delta de x. Tá? Então, quer dizer, a função de Green. Então, claro, posso escrever isso aqui, d2 dx2 de módulo de x menos y sobre 2 é igual a delta. Só fazer para qualquer x, eu posso substituir x por x menos y, x é uma constante. Então, a função de Green desse operador aqui, deixa eu parar isso aqui. Então, a função de Green desse operador aqui, tá? Isso aqui é 1/2 do módulo de x menos y. Então, é claro que esse problema aqui fica resolvido desse modo. O potencial φ de x, né? Ele vai ter aqui esse menos 1 sobre 2 é 1 a 0. Módulo de x menos y, né? Ou de y. Se a carga
estiver localizado, se eu tiver uma carga pontiforme na origem, quer dizer, isso aqui é Q delta de Y, então esse meu potencial aqui vai dar módulo de X. O meu potencial, que está diante de um potencial que é confinante, o potencial cresce, né, com a distância, não decresce com a distância. Se eu pegar uma carga pontiforme, vamos dizer que é a expressão geral, quer dizer, esse φ aqui é a solução desse problema em uma dimensão. A equação, vamos dizer assim, a equação de Coulomb, né, estática, a equação de Coulomb estática, né, divergência de E igual a ρ sobre ε0, lembrando que é menos gradiente de φ, então esse é o problema da equação de Coulomb, né, da eletrostática, em uma dimensão espacial. Então, com esse problema aqui, eu estou resolvendo ele através da sua função de Green, que é módulo de x menos y sobre 2. Então, se eu pegar agora o caso simples de uma carga pontiforme, então isso aqui simplesmente é a carga pontiforme localizada na origem, por exemplo, delta de y, então isso aqui mata a integral e fica módulo de x sobre 2. Então, o potencial seria menos módulo de x sobre 2ε0. Ou seja, o potencial que cresce com a distância. Claro que o campo é a derivada do potencial. Então, o campo vai ser menos o gradiente do potencial, então ele vai dar 1 sobre 2ε0 para a direita e menos 1 sobre 2ε0 para a esquerda. Então, tem uma descontinuidade do campo, né? Assim e assim. Na origem tem essa descontinuidade. Então, o campo é constante. Então, esse é o problema da eletrostática unidimensional. Se a gente faz a eletrostática bidimensional, agora vamos fazer o problema de Coulomb em duas dimensões espaciais, como a gente já falou aqui da teoria de Chern-Simons, por exemplo, né? Em 3 dimensões a gente já sabe, é o potencial de um cabo, e o potencial coulombiano é o potencial, né, quando aquele parâmetro psi é 0, ou seja, o potencial em 3 dimensões ele já cai com a distância. Em 2 dimensões, vamos ver, o problema de Coulomb seria esse aqui, Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre ε0. De novo, né? O meu problema agora é bidimensional. Então, esse aqui é o Laplaciano bidimensional. Então, eu agora teria meu problema, a minha função de Green aqui agora seria nada 2, né? G de x menos y igual a função delta bidimensional de x menos y. Então, minha função delta no Laplaciano aqui, faça a transformada de Fourier, na verdade, a minha função de G de x menos y. Então, isso aqui fica menos K2, então. Passando para o espaço dos momentos, fica menos K2, G igual a 1. Então, G é menos 1 sobre K2. E aqui é o fator de onda plana. Então, pode resolver esse problema aqui de novo. Essa integral aqui é uma integral simples de calcular, que é uma integral que eu posso fazer em coordenadas polares, né? Aqui eu tenho módulo de K, aqui eu tenho o ângulo polar, aqui eu tenho, suponho que isso aqui é fixo, estou integrando em K. Então, para todos os efeitos de K, esse valor aqui é fixo, é um vetor fixo. Então, eu defino o ângulo polar como sendo o ângulo entre K e isso aqui. Quer dizer, isso aqui é uma exponencial de módulo de K, módulo de x menos y, vezes o cosseno. E aí eu tenho uma integral aqui em módulo de K, uma integral em cosseno. A exponencial aqui de um cosseno, a gente resolve em termos de uma função de Bessel, e aí faz a integral, então no final do dia, essa função de Green aqui, ela está menos 1 sobre 2π, que dá aqui o logaritmo do módulo de x menos y. Então, essa aqui é a função de Green estática, né? Quer dizer, a eletrostática, né? Quer dizer, o campo, na verdade, ele vai cair. Então, a gente tem um potencial de novo, né, que é um potencial também confinante. O potencial, apesar de crescer muito devagar, porque é um crescimento logarítmico, mas ele cresce
com a distância, porque ele cresce logaritmicamente. Então, na verdade, a minha solução é essa aqui. Φ. Então, o meu campo gerado por uma certa, um ponto X gerado por uma certa distribuição, fica sendo aqui, né? Menos 1 sobre 2π. Menos 1 sobre 2π. Certo? Se a gente olhar também, pode fazer ver a prova rapidinho pelo teorema de Gauss, né? Quer dizer, em duas dimensões, eu tenho a equação de Gauss, a divergência de E, vamos colocar igual uma carga pontiforme. A função de Green é a solução do problema da carga pontiforme. Então, Q sobre ε0, delta 2 de x, a carga colocada na origem. Então, vamos fazer teorema de Gauss em duas dimensões. O teorema de Gauss, o integral da divergência é o fluxo do campo. Então, a gente vai ter o fluxo do campo. Então, o fluxo do campo, nesse caso, é, na verdade, o fluxo pelo elemento de linha. Como eu tenho a simetria polar, né, a simetria radial, então isso aqui vai me dar E vezes 2π vezes o raio R. Aqui, Q sobre ε0, quer dizer, carga integral, né? Um disco qualquer vai me dar a carga na origem, que é Q. Então, o meu campo elétrico é um campo radial, um campo que vai ser do tipo Q sobre 2π ε0R. Esse é o campo, então a gente vê que o campo cai com 1 sobre R. E aí, de fato, esse campo aqui a gente pode escrever como sendo menos o gradiente daquele potencial ali, que é menos Q, que é menos 1 sobre 2π, né? Quer dizer, agora botando lá, quando eu colocar aqui o Q vezes delta vai dar log, né, no módulo de x. Então, vai ficar menos, aqui vai ficar menos 1 sobre 2π vezes Q, então isso aqui vai ficar aqui menos Q sobre 2π ε0 e aqui o logaritmo de R. Então, a derivada do logaritmo é 1 sobre R, e aí fica tudo certinho. Então, a gente vê que, de fato, né, quer dizer, que a função de linha é logarítmica, o logaritmo do módulo da distância, que bate com o cálculo usando o teorema de Gauss. Se a gente quiser agora, supor aqui, fazer a mesma coisa, vamos resolver o problema já com esse adicional aqui. Por exemplo, esse problema aqui, Laplaciano menos π ao quadrado e igual, aqui agora está aqui a função né? G igual a delta. Então, vai ficar menos 1 sobre K2 menos π ao quadrado. E aí, se a gente resolver o problema com esse π, a função de Green aqui também fazendo de novo a integral no plano aí, usando coordenadas polares, a função de Green ela vai sair do tipo, vai sair menos de um sinal, ela vai sair menos 1 sobre 2π. E aqui vai sair aquela função de Green modificada de ordem zero, capa, de π módulo de x menos y. E aí a gente sabe que o comportamento assintótico dessa função, para argumento muito pequeno, quando o π tende a zero, a função κ0 ela tende a zero, ela tende a infinito logaritmicamente, né? A função κ0, a função de dessa modificada, tem esse comportamento. Quer dizer, quando o que a gente está dizendo é isso, o κ0, a função dessa κ0 de x, no limite assintótico, e que x tende a zero, ela tende a zero com log de modo de x sobre 2. Então, de novo, quando eu fizer o π tender a zero, eu vou cair no comportamento logarítmico, que é o caso quando o π é igual a zero, é o potencial coulombiano em duas dimensões espaciais. Então, a gente viu o potencial coulombiano. A gente pode ver em uma dimensão espacial, ele tem um comportamento de módulo de x menos y. Em duas dimensões espaciais, então o comportamento do log, e aí em três dimensões espaciais,
ele já tem um comportamento de 1 sobre módulo de x menos y. Mas tá, tudo bem, tudo isso aí a gente tira pela função de Green. Então o problema, né, de Green é um problema mais amplo, né? A gente usa ele, claro, também na eletrostática, na magnetostática, a gente pode usar esse problema em geral. A gente vai tentar localizar, formalizar agora o problema que aparece aqui. Por exemplo, posso deixar como uma tarefa simples aí, uma tarefazinha aí. Nós estamos falando de funções de Green estática. Em um momento a gente colocou a dependência do tempo, em tudo nosso estático, né? Uma tarefa que pode ser interessante para quem quiser fazer é, por exemplo, tirar a função de Green desse problema aqui. Se eu tivesse essa situação laplaciana, menos C quadrado, na verdade, minha função de Green nesse caso vai ser algo desse tipo. Laplaciano ao quadrado menos C ao quadrado, Laplaciano menos C ao quadrado, isso tudo ao quadrado, atuando na função de Green. Digamos que esse problema eu queira resolver nas 3 dimensões. Vou botar aqui genérico, x menos y, isso aqui vai ser uma função delta de d dimensões de x menos y. Por exemplo, eu posso querer resolver esse problema para d igual a 1, uma dimensão espacial, para d igual a 2, 2 dimensões espaciais, para d igual a 3, 3 dimensões espaciais, e para d igual a 4, 4 dimensões espaciais. Só para a gente ter uma ideia assim aí. Tá? Então, esse problema aqui é um problema com derivadas mais altas, né? Não é um problema quadrático nas derivadas, é um problema quádrico nas derivadas, né? Então, quem quiser fazer essa tarefa que é realizar, tirar a função de Green nesses casos. Quer dizer, claro, aqui eu estou trabalhando no espaço com uma dimensão temporal, uma dimensão espacial, uma dimensão temporal, 2 dimensões espaciais, uma dimensão temporal, 3 dimensões espaciais, e uma dimensão temporal, 4 dimensões espaciais. Certo? Bom, aqui. E vamos então ver a seguinte, vamos generalizar um pouco essa discussão, indo agora para equações de campo genéricas. A gente vai ver que tem mecanismos simples, né, de alguns truques bastante simples de extrair funções simples para campos genéricos. Né? Vamos pensar assim. Vamos supor, então, pegar agora assim, campo, vamos colocar, vamos generalizar, vamos colocar o seguinte, generalizar. Até agora, o que a gente fez foi pegar um campo escalar. Todas as funções de Green que nós temos até agora foi pegando campo escalar. Tá? O era menos gradiente do φ, e a gente pegava as funções de Green para um problema sempre, que era um problema tipo de Coulomb, do potencial φ. Vamos supor agora que a gente tenha campo. A gente já estudou o grupo de Lorentz, já estudou. Então vamos supor, ela não está trabalhando realmente, no momento ela não está trabalhando em uma dimensão temporal com 3 dimensões espaciais. O nosso espaço Minkowski tradicional. Então, nesse espaço do Minkowski, a gente já solucionou algumas questões. A gente já estudou o campo escalar, que era o campo de Klein-Bordch, então a gente tinha já uma solução para esse problema aqui, que era alguma coisa do tipo da Lambertiana, mais aqui, vou botar aqui um I ao quadrado, né? E, por exemplo, igual a fonte J, x. Então, esse problema aqui é o problema do campo de Klein-Bordch. Esse Mi aqui, a gente sabe, tem dimensão de comprimento a menos 2. Esse Mi2 aqui, não vou ficar declarando, mas se a gente lembrar bem, esse Mi2 aqui era para nós, né, M2
H cortado assim, sobre H cortado C ao quadrado. É o inverso do comprimento de onda de Compton, né? Da partícula. Isso aqui tem dimensão de comprimento a menos 2, então isso aqui tem que ter dimensão de comprimento a menos 2, a gente já tinha visto isso aí, na verdade, é a relação entre energia e momento para uma partícula massiva. Aí, usando o princípio da correspondência, a gente chegava que esse μ ao quadrado é M2 sobre H cortado M sobre H cortado C. É isso aqui. Aquele M2, isso aqui é H cortado sobre MC, que é o comprimento de onda de Compton, inverso. Então, isso aqui tem dimensão de comprimento a menos 2, como deveria ser. Então, vamos grafar a equação de Klein-Bordon desse modo aqui. Depois, nós tínhamos estudado uma outra equação, aí sim, com um spin não trivial, que é a equação de Dirac. Então, nós tínhamos essa equação aqui. I, H cortado, menos I, menos MC, C. A equação aqui, vamos dizer, igual, claro, isso aqui é uma coisa estutorial, vamos colocar aqui uma fonte, vou chamar essa fonte aqui de uma fonte, sei lá, Q. Quando eu estou escrevendo x aqui, é o x do espaço de Minkowski, tá? É xmi, é x, é o x corresponde ao espaço de Minkowski. Xmi, na verdade, né? Depende de t, x, y, z. A mesma coisa aqui. Essa fonte aqui é Q de t, x, y, z. Então, são problemas que a gente quer dar da fonte, a gente quer determinar o campo. Então, nós estamos diante de um problema que a gente pode resolver pelo procedimento da função de Green. Por exemplo, outro campo que nós tínhamos pegado aqui seria, por exemplo, o campo tipo máximo, algo desse tipo aqui, dmi f mi igual a mi0 jmi x. Nós tínhamos esse problema também, que era o problema do spin 1 de massa zero. Então, aqui é o problema do spin 0 massivo, aqui é o problema do spin meio massivo, aqui é o problema do spin 1 massa zero, é o caso do fóton. E depois nós temos o caso de Proca, que era esse caso aqui, dmi f mi. Aí aqui tínhamos um termo que seria mais mi2 a mi igual a um certo, aqui jni. Então aqui era o caso do spin 1 massivo, como Klein-Bordon. Então, é o caso do campo de Proca, para o qual, né, nós tínhamos aqui aquela chamada condição subsidiária igual a zero. Então, a gente tinha esses exemplos aí. A gente se pergunta como é que a gente vai poder, se a gente quiser resolver o problema, né, da função de Green. Essa função de Green que eu conheço bem, deixa eu apagar aqui, né, é a função de Green do D'Alembertiano, mas depois do intervalo eu vou trazer a resposta completa para elas aqui em frente do tempo, né? Bom, é só uma fonte boa. Quem quiser estudar dois textos bons, antigos, mas muito bons, eu acho que são insuperáveis para estudar bem. Função de Green são o Morse Texto A, é um livro de métodos matemáticos, né? Morse. E tem um livro do Kuhn. Claro que tem muitos livros onde se discute função de Green. Vários livros de métodos matemáticos, Gutkov, Tenery, tem vários livros aí. Mas eu acho que o próprio Jackson também discute função de Green, mas eu considero esses dois textos aqui os melhores textos para estudo de função de Green, sobretudo do ponto de vista da consideração das teorias da distribuição e do ponto de vista do rigor matemático. Então, são os textos melhores, né? Eu acho o Kuhn Hilbert ainda melhor. Esse aqui ainda acho bom, porque o Kuhn Hilbert ele discute o problema em várias dimensionalidades até. Ele dá teoremas matemáticos muito bem formalizados. Então, se alguém precisar ter um estudo assim, bem detalhado, bem rigoroso, de funções de Green, são 2 volumes, o Kuhn Hilbert, a parte de funções de Green está no volume 2. Né? E o
Morse fez também. Claro que eu não estou negando outros textos, né? Tem vários livros de marketing. O livro do Dennehy, o livro do Boas, Butkov, tem um outro livro também que é o livro de métodos matemáticos, After também. Todo mundo fala um pouco de função de Green, Jackson também, mas eu acho o melhor texto, esses dois melhores textos aí para estudo de função de Green. Quem quiser aprofundar, olhar detalhes matemáticos, né? Era bom dar uma olhadinha lá. Outro livro bom para cálculo explícito de função de Green, mas aí é uma coisa mais prática e menos formalizada, é o livro do Shirkov. Introduction to Quantized Effects. Esse livro também é muito bom para cálculo explícito. Tá? Eu vou fazer primeiro o problema mais geral e depois, no próximo tempo, eu vou trabalhar mais especificamente a função de Green independente do tempo. No momento eu estou mais interessado em mostrar para vocês que, conhecendo, basicamente o que a gente vai tentar ver aqui agora é o seguinte: conhecendo a função de Green do caso escalar, eu consigo chegar às funções de Green dos casos onde há spin aplicando determinados operadores. Para nós, né, o foco grande é essa equação. Inclusive, lá no livro do Bogolyub e do Shirkov, ele trabalha realmente as funções de Green do caso escalar, porque as funções de Green dos demais casos, tensoriais, escalariais, a gente pode sempre tirar aplicando operadores de spin à função de Green do campo escalar. Vamos dar uma olhadinha nisso aí antes do intervalo. Então, essas referências aqui ficam como sugestões para vocês. Eu tenho aqui uma tese de doutorado, um estudante que eu orientei, que eu tenho um professor lá, o Willer. Não, o rapaz foi embora, como é o nome dele? O André. Né? Mas é lá do pessoal de Viçosa, é o professor lá de Viçosa. Se alguém quiser mandar a tese dele, na tese dele a gente estudou em detalhe as funções de Green da eletrodinâmica bidimensional. Eletrodinâmica de Chern-Simons, eletrodinâmica de Marx. Então, se alguém precisar, né, do estudo detalhado. Então, eletrodinâmica em 1 mais 2D. A gente pegou o caso de Maxwell, pegou o caso de Chern-Simons, dependente do tempo e não dependente dos estudos das funções de Green estáticas e dependente do tempo. Então, esse doutorado do Lino, eu acho que foi o capítulo 1 ou o capítulo 2 da tese dele, a gente fez isso. A tese dele fez esse sentido. Você pode achar no CBPF Index. Então lá vocês acham, pelo nome do autor. Então tem um capítulo lá, capítulo 1 e 2, esse capítulo, não, capítulo 2, capítulo 2, na verdade, capítulo 2,
a gente estuda em detalhe e mostra vários aspectos peculiares da eletrodinâmica em duas dimensões do ponto de vista do estudo da função de Green, mostrando que mesmo que o campo do fóton seja sem massa, a propagação da onda eletromagnética em duas dimensões ela é dentro do cone de luz, ela não ocorre só no cone de luz. Então, o fenômeno eletromagnético em duas dimensões ele é um fenômeno que passa pelo fenômeno da reverberação. Em três dimensões, se a gente emite um pulso, o pulso sai daqui e se propaga. Em duas dimensões, não. Se a gente emite um pulso aqui, o pulso se propaga, mas ele continua aqui. Então tem um efeito de reverberação, é como se houvesse mais uma difusão do que uma propagação propriamente dita. Isso tudo fica claro pela análise do suporte da função de Green. Então, só para mais detalhes, tá? Mas em geral, eu acho que o livro do Curso Textual são os melhores textos. Isso aqui são casos especiais que eu estou só dando, porque se alguém se interessar por alguma eletrodinâmica bidimensional, a gente estudou ele. Só são essas referências que eu queria passar. Então vamos voltar aqui agora à seguinte questão. Suponhamos então todas essas equações, né, dependendo, de acordo com o spin, tendo ou não spin, as equações vão ter uma forma geral, que é um operador, né, tem sempre essa expressão assim, é um certo operador diferencial atuando no campo. E do lado direito que nós temos uma fonte. Esse é o básico da questão. E quando a gente vai olhar a função de Green, que a gente tem é isso aqui. O operador O de x atuando na função de Green, a função de Green referente àquele operador, ela é o inverso desse operador. Então, o inverso no sentido funcional. Aqui eu estou colocando delta 4, eu estou supondo que nós estamos trabalhando, nós estamos fixando, nós estamos no espaço universo, tá? Espaço dimensional. Então, aqui delta de x, digamos que a gente tem isso aqui. Agora, suponhamos o seguinte, nós conhecemos a função de Green no escalar. A função de Green no campo escalar, para o campo escalar, quer dizer, no fundo é a função de Green, vou colocar assim, função de Green de Klein-Gordon, no caso de Klein-Gordon. Ou no caso escalar. Eu vou colocar Klein-Gordon. Porque a gente tem outros casos escalares que não são Klein-Gordon. Klein-Gordon é um caso particular de campo escalar. A gente viu aqui no curso, né? Por exemplo, que a gente tem um campo de rank 2 antissimétrico, que é um campo escalar. Ele, apesar de ser um campo tensorial, ele se comporta como um objeto escalar, né? E não é Klein-Gordon. Então, Klein-Gordon é um caso particular de escalar. A gente tem maneiras outras de gerar escalar. Mas na literatura, geralmente, quando a gente fala de campo escalar, fica implícito que é o campo de Klein-Gordon, a não ser que seja dito em contrário. Mas eu estou preferindo partir adotar essa terminologia. Klein-Gordon, escalar de Klein-Gordon, que não é qualquer escalar. Então, no escalar, no caso escalar de Klein-Gordon, nossa função de Green ela satisfaz a essa equação aqui, D'Alembert mais μ ao quadrado, função de Green de x menos y, delta 4 de x menos y. Vamos colocar a coisa assim. Suponhamos, então, que eu tenha que esse campo aqui, nossa hipótese, que esse nosso campo aqui, por exemplo, possa ser um campo escalar, possa ser um campo de Dirac, possa ser um campo vetorial com massa ou sem massa. Suponhamos que esse operador aqui, eu possa, quer dizer, a partir desse operador, escrever essa equação aqui, que eu tenha, quer dizer, dado, então a questão nossa é essa aqui, dado, então, considerando esse caso aqui, só para ficar claro o que nós estamos fazendo, nós estamos considerando esse caso, um campo genérico, não é escalar, estão implícitos aqui os eventuais índices nessa equação, que pode ser eventualmente essa equação de Dirac, desde que o meu operador pó seja esse cara e meu campo φ seja o psi. Aquela equação pode ser a equação de Maxwell, desde que o meu campo aqui seja o AMI e minha fonte aqui seja o JNI. Ou pode ser o campo de próton, desde que o meu campo seja o AMI. Então tá, essa equação é genérica, ela simula qualquer caso aí. E a função de Green é essa, e lembrando a função de Green de Klein-Gordon, que é essa aqui. Então, deixa eu falar aqui, dado esse operador aqui,
vamos dizer, vamos construir um operador chamado de OTIL a partir de O. Tal que, onde o OTIL é tal que o OTIL é multiplicado por O me dê o operador de lá embora. Então que eu tenha caso sim, vamos ver isso aqui. Por exemplo, como é que eu posso tirar isso aqui no caso de Dirac?